Sabe aquela sensação de ter acesso a toda a informação do mundo, mas mesmo assim, na hora H, não saber qual decisão tomar? Pois é. Há mais de 2000 anos, Aristóteles já pensava nisso e criou um tipo de guia. Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias dele para entender como podemos treinar nossa mente para, no fim das contas, viver bem. Todo mundo já ouviu um conselho assim, né? Use a razão, seja sensato. Mas vamos combinar, é um conselho muito vago. Se a gente nem sabe direito o que é essa tal de reta razão, como é que se segue esse conselho? É exatamente esse o problema que Aristóteles decidiu encarar de frente. E olha, o próprio Aristóteles resumiu a questão perfeitamente aqui. Falar para alguém seguir a regra certa sem dizer qual é essa regra não ajuda em nada. É como ter um mapa, mas não ter a menor ideia de onde fica o norte. A gente precisa de uma bússola. Então, como a gente encontra essa bússola? Para achar essa bússola, nosso caminho vai ter 5 etapas. Primeiro, vamos entender o que é que estamos procurando. Depois, vamos dar uma olhada dentro da nossa mente para ver como ela se divide. Aí, a gente descobre as 5 ferramentas que a mente usa para chegar na verdade, compara os 2 tipos principais de sabedoria e, por fim, junta todas as peças para ver como se constrói uma vida boa. Ok, primeiro passo. Antes de conseguir agir com sensatez, a gente precisa de um alvo, um padrão claro. Chega de conselho vago. A gente está em busca de um critério de verdade que possa guiar nossas escolhas. E o objetivo de Aristóteles aqui é gigantesco. Ele não está querendo uma regrinha para ser um bom médico ou um bom arquiteto, não. Ele quer um manual de instruções para ser um bom ser humano. Um princípio que funcione para a gente tomar a decisão certa, seja qual for a situação. E para encontrar esse padrão, primeiro a gente precisa entender a ferramenta que vamos usar, a nossa própria mente. E Aristóteles já começa com uma ideia bem interessante. A parte racional da nossa mente não é uma coisa só. Ela tem 2 metades, cada uma com um trabalho completamente diferente. Entender isso é a chave de tudo. Pensa assim. De um lado, a gente tem a mente científica. Ela olha para as estrelas, para as verdades que nunca mudam, tipo 2 mais 2 é igual a 4. É o que é e ponto final. Do outro lado, a gente tem a mente calculativa. Essa olha aqui para baixo, para a estrada da vida, para as escolhas que mudam a cada segundo, tipo o que fazer hoje. Uma parte lida com fatos eternos, a outra com decisões práticas. Certo, então a mente tem 2 partes. Mas como elas funcionam na prática? Aristóteles diz que elas usam um kit com 5 ferramentas, ou virtudes, para encontrar a verdade. Vamos abrir essa caixa de ferramentas e ver o que tem dentro. São essas 5 aqui. Cada uma delas é um tipo diferente de saber, uma expertise diferente. Vamos passar por cada uma para entender o que ela faz. A primeira ferramenta é a episteme, o conhecimento científico. Pensa nas leis da física, da biologia, da matemática. São aquelas verdades universais que podem ser provadas, demonstradas. Elas simplesmente são o que são. A segunda é a técnica. Essa é a sabedoria do artesão, do artista, do engenheiro. É o conhecimento de como fazer as coisas, como transformar um monte de madeira numa cadeira ou código num aplicativo. O foco aqui é produzir algo. Agora chegamos na grande estrela do show, a frônesis, a sabedoria prática. Se a técnica é sobre fazer coisas, a frônesis é sobre fazer a coisa certa. Não se trata de construir um objeto, mas de construir uma vida boa. É a sabedoria essencial para a ética e para o nosso dia a dia. Mas espera aí, de onde vêm as regras básicas da ciência? Elas vêm da nous, a razão intuitiva. É aquela faísca, aquele clique, a capacidade de sacar as verdades fundamentais que nem precisam de prova. Tipo, a ideia de que o todo é maior do que a parte. A gente simplesmente sabe. É o ponto de partida de todo o resto. E por último, temos a Sofia, a sabedoria filosófica. Pensa nela como conhecimento em sua forma mais completa. Se a nous é a fundação, os princípios que a gente entende, e a episteme são os tijolos, as demonstrações lógicas, a Sofia é o edifício inteiro, grandioso. É o conhecimento teórico no seu nível mais alto. Isso nos leva ao ponto alto dessa análise. Agora que a gente já conhece as ferramentas, Aristóteles faz uma comparação fundamental entre os 2 principais tipos de sabedoria que importam para a vida. E aqui está o grande contraste. De um lado, a Sofia, a sabedoria filosófica, que olha para o céu, para o cosmos, para as verdades que nunca mudam. Do outro, a fronesis, a sabedoria prática, que olha para o chão, para as decisões complicadas e específicas do dia a dia. Uma busca entender as coisas mais elevadas,
A outra busca entender o que fazer aqui e agora. E aqui vem uma sacada genial de Aristóteles. Ele diz que, por mais importante que a sabedoria prática seja para nós, ela não pode ser o tipo mais elevado de conhecimento. E por quê? A lógica é simples, porque nós, seres humanos, não somos a coisa mais espetacular do universo. Existem os planetas, as estrelas, coisas muito mais divinas para se estudar. E é disso que a Sofia se ocupa. Então tá, mas qual a utilidade disso tudo? Como é que saber sobre as estrelas ajuda a gente a ser pessoas melhores? É nessa parte final que Aristóteles amarra tudo e mostra como essas ideias teóricas viram uma ferramenta prática para a vida moral. No fim das contas, é essa pergunta que importa, não é? Aristóteles sabia que a filosofia tinha que servir para alguma coisa. De que adianta definir todas essas virtudes se elas não ajudam a gente a viver melhor? E a resposta dele é essa: uma sinergia perfeita. Pensa assim, a virtude moral, tipo a coragem ou a justiça, nos dá o quê? Ela nos dá o objetivo, o desejo de fazer a coisa certa. Mas é a sabedoria prática, a phronesis, que nos dá o como. A habilidade de sacar qual é o jeito certo de ser corajoso ou justo nessa situação específica. Uma não funciona sem a outra. E essa frase dele fecha o raciocínio com chave de ouro. É isso, as duas são inseparáveis. Não dá para ser genuinamente bom sem a capacidade de pensar sobre as suas ações. E também não dá para ter um bom raciocínio prático se seus objetivos e desejos não forem bons. Uma alimenta a outra. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. No mundo de hoje, com tantos desafios, o que é mais valioso? A sabedoria que entende o universo ou a sabedoria que nos ajuda a saber o que fazer na próxima decisão difícil? Aristóteles diria que precisamos das duas. Mas o tempo que cada um dedica a cada uma delas talvez revele não só quem a gente é, mas quem a gente está se esforçando para se tornar.